Muito bem, nós estamos de volta e vamos passar imediatamente ao espaço do grande expediente. Primeira vereadora inscrita é a vereadora Estela Balardim. E antes só do início do pronunciamento da vereadora Estela, do seu momento aqui de fala, nós queríamos agradecer à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul a presença dos estudantes da Escola Luiz Covolan, que estão aqui conosco. Projeto Museus, Instituto Bruno Segala, a essa turma, seja sempre muito bem-vinda, sejam todos, cada um muito bem-vindos à nossa Câmara de Vereadores, né? Aos professores, educadores, a toda a equipe que está conosco aqui também, sejam sempre muito bem-vindos. Seguimos, então, no espaço do grande expediente, vereadora Estela Balardim, com a palavra na tribuna. Bom dia a todas e a todos, mesa diretora, senhora presidente, colegas vereadores e colegas vereadoras. Tchau, gente! Uma pena que vocês não vão poder ficar, voltem sempre. Eu gostaria hoje... Vou esperar eles saírem, tá, presidente? Então, eu gostaria de falar sobre o processo do Enem, que nós tivemos esse final de semana, enquanto uma estudante que realizou a prova do Enem, que através do Enem conseguiu ingressar na faculdade, eu vejo a importância de nós falarmos sobre um fator muito grandioso que aconteceu nesta edição do Enem. A gente, em 2022, comparado de 2022 a 2024, teve um aumento de 27% dos inscritos no Enem. Então, a gente teve 4,4 milhões de inscritos. Se a gente olha outro dado que faz esse comparativo de 2023 a 2024, os estudantes que estavam para concluir o ensino médio, ou seja, estavam no terceiro ano do ensino médio, em 2023, eles somavam 58%. Agora, em 2024, eles somam 98%. Então, a gente consegue ver na juventude, nesses estudantes, que agora, na sua quase totalidade, estão concluindo o ensino médio, fazendo o Enem, porque eles têm agora aquele sentimento de poder ingressar numa faculdade. É algo que nos deixa muito feliz em ver que a nossa educação ela continua andando, ela continua avançando e ela avança devido a políticas públicas implementadas pelo governo. Eu acho importante a gente ter essa clareza de que foi através da política pública do pé de meia que dá um auxílio a todo estudante de escola pública e que realizando os 2 dias de prova do Enem, receberá um plus a mais, uma parcela a mais neste mês de novembro, demonstra esse aumento de mais de 20%, mostra esse aumento dos concluintes do ensino médio que estão realizando a prova e mostra a importância que a política pública de incentivo e valorização dos estudantes e que busque a permanência desses estudantes no ensino médio, onde eles não tenham que ser obrigados a evadir de suas escolas para trabalhar através
desse auxílio que eles recebem do governo federal. Então, é algo que nos deixa muito animados em ver que a gente está sendo assertivo naquilo que diz respeito a garantir um futuro melhor para a nossa juventude, que hoje em dia, infelizmente, está sendo condicionada a ser colocada na indústria informal, na indústria 4.0, que está recebendo baixos salários, que está sendo desvalorizada. Então, através de todas essas questões e desses números que tem que nos deixar muito orgulhosos do país onde vivemos, que mostra que os estudantes voltaram a acreditar no Enem, voltaram a acreditar na possibilidade de ingressar no ensino superior. O tema da redação do Enem foi um tema muito importante. E eu estava acompanhando a sessão a caminho aqui da Câmara quando vi o vereador Lucas Carenhato fazendo a observação de que neste mês a gente fala sobre o mês do Novembro Negro e que será o primeiro ano onde a gente terá um feriado no dia 20 de novembro, o que demonstra a importância e a pujança dessa data, que é para que a gente reflita, para que a gente pense, para que a gente elabore. Então, o tema do Enem, ele vem ao encontro dessas construções, dessas narrativas que precisam ser cada vez mais implementadas na nossa sociedade. Então, a gente tem como tema os desafios para a implementação da cultura africana no Brasil. Para a gente falar dessa questão, é importante a gente saber, ter o conhecimento da Lei 10.639 de 2023, ou seja, que foi implementada passados mais de 20 anos, né, da sua implementação, que ela torna obrigatório o ensino da cultura africana e afro-brasileira dentro de todas as escolas públicas, sejam elas de ensino fundamental ou de ensino médio. Mas, infelizmente, passado esses 20 anos, a gente ainda não tem a implementação efetiva desta lei na nossa sociedade. E aqui, compartilho essa reflexão com muitos dos colegas que são professores e que estão aqui na sessão. A gente sabe que ainda falta muito para que a gente consiga ver ela de forma efetiva acontecendo nas nossas escolas. A gente precisa ter um olhar atento para que os nossos profissionais da educação, eles estejam sempre em constante formação, para que eles consigam, cada vez de forma mais natural, falar sobre essas questões dentro de sala de aula, de forma interdisciplinar, porque a gente não precisa tratar da história dos negros e negras apenas no que diz respeito à história. A gente tem que falar dos negros e negras de forma intersetorial, englobando tudo, englobando todos. Outra questão, e então antes de passar para o segundo raciocínio, eu vou dar a parte para a vereadora Rose. De parabenizar por esse tema. Realmente, eu acho que nós precisamos muito avançar ainda nisso, né? Nós somos uma sociedade que veio muita gente da África e as pessoas veem ainda hoje a África como pobreza, selva e animais, né? E isso a gente avançou, mas eu fiz uma faculdade inteira de história sem estudar a África, que são 53 países. Nós estudamos só uma visão eurocêntrica, né? Só a Europa do colonizador, do branco. Então, esta lei vem ao encontro disso, mas muito mais importante é a questão deste debate na sociedade, em modo geral. E é assim que a gente começa. Então, é importante a lei. Nós já falamos aqui em várias situações que o Brasil é um dos países mais avançados em leis, em todos os aspectos, mas é necessário também que se cumpra as leis, né? Então, muito importante tanto o tema do Enem como a sua fala na tribuna hoje. Obrigada.
Muito obrigada, vereadora Rosa. É muito importante essa sua contribuição, que nos mostra que a gente precisa melhorar não só no ensino público, mas também nas nossas faculdades, que são quem formam os nossos docentes, que estarão à frente das nossas salas de aula. Então, agora, para fazer o recorte final dessa questão, eu acho importante a gente sempre ter a questão na nossa cabeça de que aqui no Brasil a gente foi o país que mais demorou para abolir a escravidão. A gente aboliu a escravidão há 136 anos atrás. E isso é muito pouco tempo quando a gente fala da formação de uma sociedade, da formação histórica. Então, quando a gente pega a assinatura da Lei Áurea, a gente também tem diversas outras questões. Os negros, eles tiveram a sua liberdade garantida, mas eles não tinham o direito a ingressar no mercado de trabalho, o direito ao estudo, o direito à casa própria, à terra própria. Então, aqueles negros, eles foram despejados na sociedade. E isso se reflete até os dias atuais. Quando a gente para pensar, conversar com a maior parte da população, infelizmente, a gente ainda tem a visão de que a nossa cultura é uma cultura marginalizada. Nossas músicas são de bandido, a nossa religião não é uma religião aceita, é vista como uma religião maldosa, o nosso cabelo é ruim, a nossa cor é feia. Então, a gente cresce, se desenvolve, tendo essa construção, essa estrutura social na nossa sociedade, de que a nossa cultura, ela é marginalizada, ela deve ser desvalorizada, porque ela carrega todos esses estigmas. Então, é muito importante, só para finalizar, senhora presidente, que a gente olhe para a questão histórica da construção do nosso país, para que a gente possa refletir, a partir disso, novas práticas que se demonstram necessárias para que a gente consiga vencer o racismo. Muito obrigada.